Olá pessoal, sejam bem-vindos a Ponto dos Livros. E o livro de hoje é O Incrível Estrangeiro, de Albert Camus. Se por acaso você ainda não leu aqui esta obra, que vai falar um pouquinho aqui do absurdismo, já vou dizer que pra mim essa leitura foi incrível. Eu já tinha lido esse livro pessoal uma vez e eu acabei percebendo algumas coisas que eu não tinha percebido antes, e também acabei estudando sobre a obra mais aprofundadamente do que da última vez para poder falar aqui pra vocês. Então eu aproveitei muito melhor essa leitura, e a leitura é uma coisa impressionante, né pessoal? A cada vez que a gente relê, a gente cresce com a obra, a gente cresce com a releitura. Mas vamos lá, vamos falar então quem foi Albert Camus. Ele nasceu na Argélia em 1913. Ele foi escritor, jornalista, romancista, dramaturgo, filósofo, atuou como jornalista durante a Resistência Francesa e pronunciou-se contra o totalitarismo soviético. E o Camus ainda ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1957. Então assim, estamos falando de alguém que realmente fez o seu trabalho. E o Albert Camus, pessoal, com esse livro aqui e com outros também, como o Mito de Sísifo, por exemplo, que é um livro filosófico dele, não é um romance, ele acabou influenciando as bases do absurdismo. E o absurdismo, ele vai ter um conceito que é bem interessante. O absurdo, para quem é absurdista, é quando o ser humano, de encontro com a vida, ele nota esse contraste com a sua falta de lógica e de racionalidade. Parece que as coisas acontecem à revelia. Coisas acontecem sem a gente poder controlar, fora de ordem, aparentemente sem motivo ou razão alguma, mas o absurdismo para eles consiste justamente em abraçar esse absurdo. Apesar das coisas que acontecem sem a gente poder controlar e que não tem explicação nenhuma, o absurdista, ele abraça a vida. Ele luta por ela. Ele encara a vida com um sorriso no rosto e continua seguindo em frente. Inclusive, no seu livro filosófico, que é o Mito de Sísifo, ele vai dar um conceito do herói do absurdo. O Mito de Sísifo é um mito grego que ele vai falar de um rei que acabou enrolando os deuses ali em algumas situações, escapando inclusive da morte em algumas dessas circunstâncias por mentir. E ele acabou sendo condenado a ficar lá no Tártaro, que é o lugar mais profundo ali do submundo grego, lá no Hades, empurrando uma pedra montanha acima, mas quando ele chega lá em cima, a pedra inevitavelmente rola para baixo e ele precisa recomeçar aquele trabalho. Então ele vai ficar fazendo aquilo por toda a eternidade. E Albert Camus fala que as pessoas deveriam ser Sísifos felizes, que apesar dos absurdos que acontecem na vida, nós deveríamos encará-lo com felicidade, com um sorriso no rosto e abraçar essa existência. Mas antes da gente começar a falar do livro, pessoal, por favor, deixa seu like aqui nesse vídeo. Isso é muito importante que você faça. É uma coisa que você faz rapidinho, não precisa nem sair da tela se por acaso você estiver no celular. Se você ainda não é inscrito aqui na Ponte, se inscreva na Ponte dos Livros. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós criamos um Twitter, pessoal. Eu gosto tanto do Twitter porque eu faço coisas assim bem rapidinhas. Às vezes eu coloco um vídeo ou eu coloco só uma mensagenzinha. É bem legal, eu tô gostando de utilizar. E compartilha esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, porque fazendo isso, vocês ajudam o canal a crescer e a gente vai poder fazer vídeos cada vez melhores, cada vez mais bem feitos. É isso, pessoal, vamos agora falar do livro, vamos falar do estrangeiro mesmo. Pessoal, o protagonista aqui da história é quem vai ser o narrador da história, e ele já vai começar falando uma frase que vai impactar a gente, e vai bater assim de frente, ainda vai ficar bem espantados, porque ele vai fazer um comentário acerca da morte da mãe dele, mas escutem só o que ele vai falar. Hoje mamãe morreu. Ou talvez ontem. Não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isto esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Olha só a frieza desse personagem. Isso vai causar um estranhamento que vai marcar a personalidade do Meursault durante a obra toda. Ele é muito realmente um estrangeiro. É como se fosse uma pessoa que veio de outro lugar realmente, que não é aqui da Terra. Porque uma pessoa normal reagiria com sentidos pêsames, ele teria um sentimento de tristeza, de luto. Algumas pessoas até ficariam desesperadas, mas ele não. Apático. Completamente alheio emocionalmente àquela situação. A gente vai acompanhar o Meursault então, pessoal, agindo da mesma forma em várias outras situações. Ele tem uma frase que é tanto faz. A namorada dele vai perguntar se ele quer se casar com ela. E ele fala, tanto faz. O chefe dele vai fazer uma proposta de emprego bem interessante para ele. E ele vai virar para o chefe e falar, tanto faz. Uma pessoa que mora no mesmo prédio em que ele vai pedir a ajuda dele para fazer ali uma maldade, sim, para uma pessoa que está envolvido lá. Não vou contar muito bem para vocês. E aí ele vai falar para aquele cara que também tanto faz. Ele vai estar fazendo ali mais porque o cara está pedindo, mas porque ele está ali mesmo, enfim.
Esse é o jeitinho Mersô de viver a vida. E aí, pessoal, eu tenho que explicar uma coisa pra vocês porque não tem jeito. É um pouquinho de spoiler? Mas é uma explicação necessária pra que vocês entendam. Esse cara que vai pedir pra ele fazer uma maldade ali, pois é, ele tava pedindo pra fazer uma maldade pra uma moça com que ele estava vivendo, mas que ele também já maltratava, entendeu? Eu não vou contar muito bem todo o caso, não quero dar spoilers pra vocês. Vou falar o mínimo possível. E o irmão dessa moça agora estava procurando ele, buscando por vingança, tá certo? Então esse cara que estava ali maltratando a moça vai chamar o Mersô para eles irem ali pra praia passear. E quando eles estão indo pra praia, eles já vão notar que aquele cara, que é o irmão da moça, tá ali rondando com alguns amigos. Quando eles chegam na praia, eles vão perceber que eles foram seguidos, aqueles caras chegaram ali na praia também. E aí, pessoal, o Mersô vai se envolver num assassinato. Não vou explicar pra vocês tudo o que vai acontecer na obra, tô entregando pouco mesmo, né? Leiam o livro pra saber direitinho o que vai acontecer, é bem interessante. Ele vai matar esse cara, que fica bem escrito aqui na obra que era um árabe. Ele vai atirar nesse cara 5 vezes. A primeira vez, ele atira pra matar. Mas as outras 4 vezes ele atira por pura irritação. Inclusive, ele vai falar um pouco mais na frente do livro que ele deu o primeiro tiro porque estava muito sol. O autor deixa bem claro que o dia estava muito quente, que aquele calor estava incomodando o Mersô, e o árabe estava com uma faca, inclusive, assim na mão, e a faca refletiu a luz do sol na testa dele, incomodou mais ainda, e ele acabou atirando muito mais porque ele estava incomodado, mas por irritação, que é um motivo banal para matar alguém. Então o Mersô ele vai passar por um processo judicial que, se acabar pela sua condenação, ele vai ser condenado à morte. Então, pessoal, esse livro aqui é bem filosófico, é bem interessante. Ele vai falar um pouco pra gente sobre esse valor que a vida tem, porque o Mersô é uma pessoa apática, mas a partir do momento em que ele é privado da sua existência, ele vai começar a refletir um pouco mais sobre o que ele estava fazendo, ele vai começar a pensar sobre as coisas que ele tinha, mas agora não tem mais. Isso para começar. Depois, outras coisas vão acontecendo no meio do julgamento, porque ele vai se ver privado, inclusive, da afeição e da consideração das pessoas pelo fato dele ser aquela pessoa que está ali como réu. Mas ainda é mais interessante notar que ele se incomoda com essa falta, coisa que antigamente ele não sentia. Outra coisa bem interessante é o próprio julgamento do Mersô. O Mersô, ele não vai ser julgado pelo fato dele ter matado alguém. Ele vai começar a ser julgado pela insensibilidade dele. Os juízes ali vão inquirir as pessoas que são as testemunhas, os que conhecem o Mersô, acerca dessa apatia da vida que ele tem. Começando a perguntar o que foi que ele fez depois que ele saiu do enterro da mãe, o que foi que aconteceu quando ele fez isso, fez aquilo. E pessoal, realmente, né, quando ele saiu do enterro da mãe dele, olha só, ele no dia seguinte já conheceu uma moça ali, na verdade ele estava meio que interessado pela Marie, que é aquela moça que vai pedir ele depois em casamento, e ele vai não apenas se aproximar e se envolver com ela logo depois da morte da mãe, como também vai chamar ela para ir ao cinema ver uma comédia. Então, bom, né? E isso é interessante de notar aqui no livro, porque tem um fator filosófico aplicado aqui a essa parte da história. Olha só o que é que o próprio Albert Camus falou, dando um resumo da sua obra. Eu resumi O Estrangeiro há muito tempo com uma observação que admito ser altamente paradoxal. Em nossa sociedade, qualquer homem que não chore no funeral de sua mãe corre o risco de ser condenado à morte. Só quis dizer que o herói do meu livro é condenado porque não joga o jogo. Então, do ponto de vista simbólico, aqui filosófico, o que o autor quer dizer é que todas aquelas pessoas que são quem elas são, as pessoas que não participam dos movimentos que o mundo está fazendo e ficam a parte dessas influências, são consideradas como pessoas estranhas simplesmente por conta disso. Toda pessoa que nada contra a massa, né, ela acaba pagando um preço por isso, acaba pagando o preço da própria honestidade. Olha só que coisa, né? Não deveria ser assim o mundo, né, mas é. Já falava, acho que era Santo Agostinho, pessoal? Quem fala verdades perde amizades. E a outra lição que eu acabei de falar que ia ter no livro é o seguinte, pessoal. Esse livro faz um convite à valorização da vida. Ele faz um convite para a gente perceber a grandiosidade da existência e que a gente pode tirar a felicidade até mesmo das coisas cotidianas e corriqueiras. É impressionante como a escrita do autor passa essa mensagem positiva pra gente no final, sabe? É bem legal de acompanhar essa obra. Não vou contar pra vocês o que acontece no final, mas o final é muito bonito. Inclusive, dentro do absurdismo, o suicídio não é uma coisa boa. O autor falava que a pessoa que comete suicídio é uma pessoa que ou está deixando se levar ali pelas agruras da vida, né, está se rendendo ao absurdo, ou uma pessoa que não compreendeu a vida. Então, para um absurdista, o suicídio nunca é uma porta de saída, nunca é uma
solução. Para o absurdismo, nós deveríamos enfrentar esse absurdo, enfrentar esse caos que está acontecendo, nos tornarmos heróis do absurdo, né? Nos sobrepormos a ele, não nos deixar vencer. É isso, pessoal. É isso que eu queria falar sobre O Estrangeiro, do Albert Camus. Se você ainda não pegou esse livro, pegue esse livro para ler. Maravilhoso, um baita de uma obra. Então, pessoal, estamos chegando mais a um final de vídeo. Deixa aqui o seu like se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que vão ter por aqui. Ativa o sininho para não perder as notificações aqui do canal. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? No Twitter, no Instagram, temos o TikTok também. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, pessoal. Joga ali no grupo da família, coloca no status do seu WhatsApp. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela nossa travessia. E até o próximo vídeo.